Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, Carla, presidente da comissão. Fico muito feliz com a notícia de que a comissão é uma comissão permanente, e não imaginem a minha alegria também de ver essa mesa repleta de doutoras negras, né? E hoje o tema que eu vou abordar é justamente sobre as mulheres negras no mundo corporativo e a importância disso em termos econômicos, né? Então, saludo a todos, né, que estão assistindo por via online, e vou compartilhar então uma perspectiva mais econômica. Eu não sou advogada, eu sou economista de formação e especializada no tema de discriminação racial em mercados de trabalho, né? A minha tese de doutorado foi sobre isso no Reino Unido. E eu quero começar talvez dizendo que a gente está num tempo de crise que é sem precedente, crises econômicas, sanitárias, etc., e sociais, mas a gente também está observando um despertar histórico da população branca a nível mundial, né, que nos proporciona uma esperançosa janela de oportunidade para falar francamente, né, sobre soluções, sobre o nível de investimento requerido, sobre a real efetividade das iniciativas que estão sendo implementadas no mundo corporativo e nas políticas públicas. Então, hoje meu foco vai ser nas mulheres negras, e eu vou começar trazendo alguns dados que demonstram que elas precisam se tornar o novo epicentro da nossa estratégia de desenvolvimento econômico. Eu também vou compartilhar algumas inovações e tendências internacionais no mundo corporativo, no que tangem às iniciativas de equidade, diversidade, inclusão e pertencimento. E vou encerrar com alguns apontamentos de alternativas para o mundo corporativo brasileiro, né? E, então, para começar, acho que talvez a gente não tenha falado suficientemente de que os cérebros das mulheres negras são os ativos de maior rentabilidade e, ao mesmo tempo, os mais subutilizados pelas organizações hoje. E por que eu digo isso, né? Quando a gente elimina a homogeneidade racial e de gênero no mundo corporativo, a evidência científica já demonstrou, existe evidência de que as empresas têm maiores retornos financeiros, menores riscos, maiores níveis de produtividade e desenvolvimento, né? Então, já existe um consenso na comunidade científica de que ter mulheres e pessoas negras em cargos de liderança produz resultados econômicos, né? Então, a gente fala muito do business case, fazer o business case ou é um tema moral, ético? É um tema moral e ético, sobretudo, mas também é um tema mais inteligente a fazer sob a perspectiva econômica, né? Então, tem um relatório de 2020, a autora é a Jack Zener, que fez uma carreira fenomenal na Goldman Sachs, nos Estados Unidos, e o relatório se chama Caso Encerrado, uma lista de mais de 600 estudos que demonstram o retorno econômico e a efetividade em termos de custo-efetividade, de apoiar iniciativas que aumentam a diversidade corporativa. Então, eliminar a homogeneidade racial incide não só nos indicadores de inovação, mas também aquilo que a gente ouve, né, equipes diversas, né, trazem novas ideias, etc., mas a gente já sabe que incide nos indicadores de desempenho econômico-financeiro e de governança corporativa, né? Então, os estudos a nível mundial demonstram, por exemplo, que conselhos com 3 ou mais mulheres tendem a sofrer menos com controvérsias relacionadas à governança do que as empresas na média, né? Então, esses conselhos são mais propensos
a seguir diretrizes de conflito de interesses e aderir a códigos de conduta. Ou seja, nós diminuímos o efeito manada das decisões ruins que nós observamos quando o conselho é exclusivamente de homens brancos, né? Então, maior diversidade é bom para os acionistas também, né? Então, um estudo recente de pesquisadores brasileiros encontrou que a proporção de mulheres em órgãos deliberativos, né, em conselhos deliberativos e executivos, afeta a política de dividendos das empresas brasileiras em termos de obtenção de maiores payouts de dividendos. Então, as empresas mais competitivas mundialmente guiam as suas decisões baseadas em evidência. Nós guiamos as nossas vidas baseadas em evidência, em como investir, que vacina que a gente vai querer tomar, que tecnologia que a gente vai adotar. Então, por que nós não faremos o mesmo nas decisões relacionadas aos aspectos que influenciam diretamente o desempenho financeiro e a governança das nossas empresas, né? Então, fica a pergunta. Agora eu passo para os argumentos de por que as mulheres negras precisam estar no epicentro das nossas estratégias de desenvolvimento econômico, né? Primeiro, as mulheres negras controlam 80% das decisões de consumo dos seus lares, tá? Para cada 100 estudantes universitários que são homens negros, nós temos 148 mulheres negras, dados do IBGE de 2018. Hoje nós temos mais mulheres negras nas universidades públicas do que homens brancos, do que mulheres brancas. As mulheres negras são o maior grupo demográfico dentro das melhores universidades do Brasil. Então, quando as mulheres negras participam na força laboral, elas investem 90% da sua renda nas suas famílias, em comparação a 40% dos homens, entre homens. Então, os níveis de inadimplência das mulheres em termos do acesso ao crédito são 40% menores do que o dos homens. E no Brasil, as empresas lideradas por mulheres negras estão crescendo a um ritmo muito mais rápido do que qualquer outra empresa. O número de mulheres negras que empregam pelo menos uma pessoa aumentou em 45% nos últimos 15 anos, comparado com uma queda de 5% entre os homens brancos. Então, finalmente, contrariando todo tipo de estereótipo, segundo a Harvard, as mulheres, em geral, são melhores líderes que os homens, em todos os níveis hierárquicos e em todas as áreas funcionais. Esse é um estudo recente que saiu da Harvard, com dados de milhares de mulheres a nível global. E é importante dizer que na política também as mulheres são melhores líderes. Os municípios governados por prefeitas têm melhores resultados em indicadores de saúde, recebem mais transferências federais discricionárias e têm menores níveis de corrupção, segundo também um artigo científico publicado em jornal científico. Então, se a gente tivesse mais mulheres na liderança de empresas, nós seríamos, com certeza, mais resilientes em meio às crises que a gente vive hoje. A gente teria não só mais inovação, mas também produtividade e maiores níveis de investimento na nossa economia. Enfim, a participação econômica plena das mulheres e no epicentro as mulheres negras, historicamente excluídas, né, adicionaria pelo menos 30% ao PIB brasileiro, segundo a McKinsey. Então, quando a gente olha o que está acontecendo nas empresas hoje, as minhas colegas já mencionaram, né, nas empresas de capital aberto, só 11,5% dos conselheiros são mulheres. E entre todas as centenas de cadeiras das empresas de capital aberto, só 2 mulheres negras são identificadas, né? Então, eu passo agora para o tema das inovações, né? O que está acontecendo ao redor do mundo, quais são as tendências internacionais
no mundo corporativo no que tange às iniciativas de equidade, diversidade, inclusão e pertencimento. É importante dizer que a Organização Internacional de Comissões de Valores, a IOSCO, né, ela estabelece diretivas internacionais para todas as comissões de valores, e vocês sabem que as comissões de valores o órgão, representam o órgão regulatório das bolsas de valores. E ao redor do mundo a gente tem aí mais de 45 trilhões de dólares em ativos em bolsas de valores e milhares de empresas que poderiam influenciar a empregabilidade, o acesso ao mercado de trabalho de pessoas negras. E a OIOSCO definiu já diretivas internacionais de divulgação de informações não financeiras, onde a diversidade foi incluída, né? Então, já é uma tendência internacional em termos de divulgação de informações, né, e transparência das informações. Na parte de produção de dados e informações a respeito das disparidades, que é algo que realmente nós precisamos urgentemente no Brasil. O Banco Central da Irlanda, por exemplo, produz uma avaliação periódica do sistema financeiro para mapear a diversidade nos conselhos, né, através de regulação. E o governo britânico tem uma plataforma eletrônica, por exemplo, de reporte. É interessante que a Fortune 500, né, que é um dos principais índices mundial das maiores empresas do mundo, acabou de lançar o Racial Equality Index, que é o índice de igualdade racial, que vai expor as maiores empresas do mundo com relação às práticas e os níveis de diversidades internos. E as empresas brasileiras não vão escapar disso. E vai abrir a caixa de Pandora para as empresas brasileiras. Então, elas precisam estar atentas, né, para não se exporem, talvez, internacionalmente, ou talvez não escaparão disso, né? Então, a gente vê também inovações com respeito a auditorias. A Refinitiv, que é uma empresa de consultoria da Thomson Reuters, faz um monitoramento de controvérsias raciais, por exemplo, com inteligência artificial. No tema de investimentos, a Goldman Sachs decidiu investir 10 bilhões de dólares em 1 milhão de mulheres negras recentemente, uma iniciativa encabeçada pelas mulheres negras dentro da Goldman Sachs, com apoio do CEO, e a participação ativa das mulheres dos movimentos sociais e civis negros norte-americanos, né? No tema de governança, especificamente, a Nasdaq aprovou recentemente uma nova diretriz sobre a composição dos conselhos, né, que exigem pelo menos 2 pessoas diversas, entre elas uma pessoa de alguma minoria, uma mulher e uma minoria, e a importância da titularidade dessa cadeira em conselho, porque muitas vezes as empresas colocam uma pessoa diversa no conselho, mas não é titular. Então, fica realmente mascarado aí a efetividade das ações e da influência dessa pessoa negra num conselho sem a titularidade, por exemplo, da cadeira, né? E aí, por diante, existem metas de diversidade vinculado a bônus de executivos. A Microsoft, a Citi e mais uma dezena de outras grandes instituições já vinculam a remuneração dos executivos à diversidade que eles conseguem atingir, metas de diversidade que eles devem atingir dentro das suas empresas, né? Então, e para concluir no tema de inovações, os produtos financeiros que são inovadores, que estão aí surgindo no mercado, né? Os ETFs, que são os fundos de investimento cotados em mercado, né? O que foi lançado, o primeiro fundo de investimento cotado em bolsa é o ETF da NAACP, que é a principal organização de direitos civis negra nos Estados Unidos, lançaram seu próprio papel em bolsa, né? E os fundos temáticos de private equity, de venture capital, existem centenas de fundos, tipo dos nossos FIPs para negros ao redor do mundo, mas nenhum ainda no Brasil com esse foco.
né? Então, a gente está muito atrás, realmente, do que está acontecendo no resto do mundo. E o que então, as empresas, né, poderiam fazer para que mulheres negras possam usar plenamente o seu potencial no mercado de trabalho, né? A nossa entrada e ascensão, é importante dizer que ela não depende somente do nosso esforço como mulher negra, do nosso nível de educação, das nossas escolhas, né? A gente ouve muito isso, né? Não, basta se esforçar, basta, né? Mas a gente vê, e a minha tese de doutorado mostrou isso, que as mulheres negras com mais de 12 anos de educação, por exemplo, ganham ainda assim a metade do que mulheres brancas com 12 anos de educação recebem. Então, e ao passo que o nível de educação educacional das mulheres negras aumenta, as disparidades raciais aumentam. Então, educação em si é a base de tudo, mas não resolve as disparidades que a gente observa hoje, que têm sido permanentes no nosso mercado. Então, a gente já viu que existe evidência suficiente que refutam esses vieses, né, essa retórica, né? Então, e o que as empresas podem fazer? Número 1, posicionar-se como apoiador da mudança de comportamento na sociedade, né? E como é que se faz isso? Primeiro, apoiar as organizações civis negras, encabeçada por mulheres negras, encabeçada por homens negros, né? A segunda e dentro desse posicionamento, financiar conteúdo de qualidade para visibilizar e elevar a população negra, elevar a cultura negra. E a produção de conteúdo e campanhas sobre empreendedores negros e líderes negros. Tudo isso leva a uma contribuição, a um posicionamento da empresa como apoiador da mudança de comportamento e dos vieses na sociedade. Obviamente, é só citando alguns pontos. Número 2, as empresas precisam se tornar líderes nos temas de diversidade nos mercados onde elas atuam, né? Então, uma empresa no mercado financeiro, por exemplo, precisa desenvolver suas teses de investimento considerando investimentos em pessoas negras no seu setor, considerando que ao incorporar de maneira transversal as pessoas negras, as mulheres negras nas suas teses de investimento, eles vão conseguir demonstrar para o resto do mercado que os investidores poderão ter maiores retornos, né? Então, é investir no desenvolvimento dessas teses, né? Realizar bons diagnósticos para entender as causas das disparidades raciais, né? A gente vê ações sem diagnóstico e elas acabam não atuando nas causas dos problemas, né? As empresas muitas vezes assumem que o problema é educação, né? Mas a gente nota que após investir em educação, outras coisas precisarão ser feitas, porque a gente já sabe que as disparidades não se dissipam ao passo que as mulheres negras atingem maiores níveis educacionais. Então, a gente precisa, as empresas têm que desenvolver, têm que investir em desenvolver P&D, estudos de mercado, estudos setoriais, produzir dados que colocam as mulheres negras e a população negra no epicentro. E número 3, investir nos empreendedores negros, né? Através da estruturação de corporate venture funds, né, os fundos temáticos liderados pelas próprias empresas ou fundos temáticos que são liderados por outras pessoas negras, né, e identificar iniciativas que funcionam. Existe aí um mundo de iniciativas de aceleração, de incubação, mas realmente quais delas funcionam para realmente tirar o empreendedor negro do ponto A e colocar ele no ponto B, onde ele se torna investível pelo mercado financeiro, né? Então, a gente precisa
olhar um pouco mais a fundo, com seriedade nisso, e identificar aquelas ações que são custo-efetivas, maximizar o ROI da diversidade, o Return on Investment da diversidade, né? Provar a viabilidade e o retorno dessas iniciativas, né? E realizar investimentos que são catalíticos. Tu não precisa investir 100% no teu próprio fundo. Tu pode realizar alguns investimentos em gestores negros e esses gestores negros vão investir por si só, por sua vez, em empreendedores negros. E a empresa pode realizar esses investimentos e catalisar todo o mercado, né? E, por final, o que elas podem fazer? Com relação à governança corporativa, é transversalizar a temática em toda a instituição, como minhas colegas mencionaram. É o tema da cultura corporativa, é o tema das políticas corporativas, as políticas de risco e compliance, a política de ESG. E é importante dizer que na política de ESG, a questão racial não pode ficar renegada a somente o tema da raça dos conselheiros do board ou os investimentos sociais privados. O tema da diversidade também é um tema ambiental, é um tema de mudança climática, porque as pessoas negras são as mais afetadas pelos danos na nossa biodiversidade pelo que está acontecendo no mundo todo. Então, a questão de diversidade tem que ser vista tanto como um tema transversal a todas as letras de ESG, como um tema de risco, como um tema que também vai produzir maiores retornos. Então, tem que estar voltado aos produtos que a empresa está entregando. Se o teu produto é crédito e o viés algorítmico dos teus produtos de crédito, tu está olhando para isso, né? Então, nós, é importante dizer, nós da DIMA, nós temos um programa de capacitação no que a gente está chamando de investimento inteligente em diversidade, que são investimentos baseados em evidência, né? Então, hoje o meu foco foi em mulheres negras. Eu já vou terminando, eu comecei trazendo evidência e dados que demonstram que elas precisam se tornar um novo epicentro das estratégias tanto de desenvolvimento econômico quanto das iniciativas das empresas privadas. Eu também compartilhei um pouco dessas inovações e tendências internacionais e salientei que nós estamos bem aquém do que já está acontecendo no resto do mundo e fiz alguns apontamentos de alternativas para o mundo corporativo brasileiro. E, para concluir, eu digo que o despertar histórico da população branca que a gente está vendo hoje a nível mundial sem dúvida sem dúvida nos proporcionou uma janela de oportunidade, né? Mas como bons observadores da história que somos nós negros, né, a gente sabe que essa janela de oportunidade é muito curta, né? Portanto, as empresas precisam rapidamente, e nós precisamos continuar pressionando as empresas para que elas rapidamente e sem titubear, né, como diz a nossa velha gíria, assumir compromissos sérios e catalíticos em prol da igualdade racial. Então, o que eu proponho, de maneira geral, são esses investimentos inteligentes em diversidade, ou em inglês, Diversity Smart Investing, e que são baseados em evidência, que buscam reduzir as desigualdades e menos greenwashing, né? Que é só investir para melhorar a imagem, né? A aposta é em investir para a redução das disparidades, né? E as organizações e empresas lideradas por mulheres negras são ativos que precisam de investimento e precisam se tornar protagonista nos espaços de decisão das empresas. Obrigado e bom evento a todos e a todas. Muito obrigada, doutora Luana. Excelente fala. Realmente as empresas precisam se posicionar, né? Se posicionar como apoiador da mudança na sociedade e não mascarar a diversidade colocando os negros e negras ali como para dizer que tem diversidade e não deixar ocupar